E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Juliana do canal Tecnes Soluções Online. Lembrando que nós somos uma empresa prestadora de serviços na área de tradução, versão, revisão, formatação de textos no geral. E se caso você, depois de assistir os nossos tutoriais, ainda ficou com alguma dúvida ou dificuldade, nós temos também o serviço de consultoria personalizada online, além de outros produtos. E eu vou deixar tudo isso através de links lá na descrição deste vídeo. E por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. E hoje eu trago para você um tutorial com um tema bastante interessante sobre as salas simultâneas do Zoom, uma ferramenta fantástica. E para você, professor, profissional da educação, como fazer caber uma escola inteira dentro de apenas uma conta de Zoom através dessa ferramenta extraordinária das salas simultâneas. Então eu vou mostrar para você desde a organização disso tudo, o comunicado com os pais sobre a reformulação da escola através do Zoom e também como configurar tudo isso lá na sua conta do Zoom e depois fazer funcionar, para que você veja que isso é real. E uma informação interessante é que essas salas simultâneas, elas funcionam tanto na conta gratuita quanto na conta profissional. Porém, na conta gratuita você tem algumas restrições, como por exemplo a duração da sua aula, no caso aqui de aulas, são 40 minutos. Já na conta profissional você tem esse tempo ilimitado, entre outras, alguns outros pormenores. Então vamos ao que interessa. Eu quero mostrar para você como é que fica a organização disso tudo. Ao invés de você ficar enviando links, primeiro, ao invés de você ficar gerando links a cada aula, a cada reunião de Zoom, você vai gerar apenas um ID e apenas um link, com a ferramenta que eu vou te mostrar dentro das configurações da reunião. E aí, com isso, você consegue, então, organizar um horário. Eu coloquei aqui um horário só para demonstração. Então, onde eu montei isso? Montei lá no Word, bem simples. E aí eu montei uma tabelinha dentro do Word, coloquei lá horário de aulas. No caso aqui seriam as aulas do Fundamental 1 da minha escola fictícia. E aqui eu coloquei o ID. Sim, apenas um ID para todas as aulas. E isso pode ser até para o resto do ano. Não sei até quando vai durar, né? Essa loucura aí de isolamento social, mas enfim, isso é outro detalhe. E aqui eu coloquei as turmas do 1º ao 5º ano do Fundamental 1. Coloquei os dias da semana, de segunda a sexta, e algumas aulas dentro de cada dia. Isso daqui você vai configurar da forma como acontece na sua escola ou nas suas aulas, né? Então eu coloquei aqui, suponhamos que seja segunda-feira, tem a pessoa, o aluno tem aula de português e de matemática. Uma suposição, você vai colocar quantas aulas quiser. E aí eu coloquei aqui um ícone ou um item, uma frase clicável. Então, quando o aluno clica aqui, ele é direcionado para a sala de aula dele, dentro do Zoom. E isso é feito automaticamente, através de uma configuração específica ali dentro do Zoom. Então, quando o aluno clica, e eu vou clicar para você ver que isso acontece de verdade, ele vai ser direcionado imediatamente para o Zoom e, logicamente, para dentro da conta dele, né? Da conta que ele configurou, enfim. E se ele não for diretamente, se ele quiser entrar a partir da conta dele, ele também pode fazer isso e colocar o ID, que é aquele que vai ficar lá em cima do nosso horário, no caso ali o fictício, né? E ele pode entrar através também do ID, ok? E agora vamos para como fazer isso, como fazer essa ponte aí com os pais. Porque eu vou precisar de alguns dados. Para que tudo isso aconteça de forma automática dentro do Zoom, eu preciso de alguns dados específicos. Isso eu vou conseguir com o responsável do aluno, ou até mesmo com o aluno, se ele já for ali do ensino médio e tal, e já tiver um certo gerenciamento aí dos seus e-mails, enfim. Nós temos aqui a ideia de um cadastro. Eu criei, obviamente somente para teste, né, um cadastro, e eu chamei de Programa Escola no Zoom. Isso eu criei lá no Google Formulários. Eu vou entrar aqui na minha conta do Google Formulários, já está criado, já está tudo pronto, né? Isso você configura no Google Formulários. E lá dentro, então,
Vou mostrar aqui como fica para a pessoa que vai receber o formulário para preencher, tá? E aqui eu coloquei, então, um cabeçalho simples com algumas informações, preencha todos os campos solicitados, coloquei uma atenção porque isso é extremamente importante. No campo de endereço de e-mail, a pessoa que preenche o formulário precisa colocar o e-mail cadastrado em uma conta de Zoom, senão não vai funcionar a nossa distribuição automática das salas simultâneas. E caso ele seja responsável por mais de um aluno, se tiver no caso, como é o meu caso, né, são 3 crianças, 3 filhos, então ele precisa preencher um formulário para cada filho, para cada aluno, com uma conta de e-mail para cada aluno. Coloquei aqui na observação, criar uma conta de Zoom para cada aluno com e-mails diferentes. Então, cada aluno precisa ter uma configuração, uma conta diferente no Zoom com um e-mail diferente. O que é esse e-mail? Esse e-mail é aquele que você cadastra no momento de abrir uma conta sua no Zoom, seja ela paga ou gratuita. Lembrando que isso daqui também funciona para contas gratuitas com as restrições próprias do grátis, né? E aí o que eu fiz? Para mais informações, assista tutorial sobre como criar contas gratuitas no Zoom. No caso de que o pai tem o interesse, né, a família ali tem o interesse de criar apenas para assistir às aulas, então ele vai criar uma conta gratuita, não precisa mais que isso. E aí eu já vinculei um tutorial, um vídeo tutorial, para criar uma conta gratuita no Zoom. No caso aqui, como é apenas uma demonstração, esse vídeo não é para criar conta gratuita no Zoom. Esse aqui é um outro vídeo lá aqui do nosso canal. Mas você pode vincular um vídeo tutorial, inclusive pode ser o nosso tutorial de como abrir uma conta gratuita no Zoom, ok? O próximo item seria série e turma, e coloquei aqui um exemplo. Isso é muito importante também que os pais, que a pessoa que vai preencha de uma forma que siga bem o exemplo que aparece aqui. Porque isso nós vamos precisar que esteja bem organizado na hora de editar a planilha que será criada automaticamente. Então, eu coloquei o exemplo, primeiro ano A, Fundamental 1. E aí aqui ele vai colocar a resposta. Depois, endereço e-mail cadastrado na conta do Zoom. Isso precisa ficar bem explicado para o pai. Você vai mandar um e-mail, você vai mandar um WhatsApp, você vai usar o canal de comunicação que você costuma usar na sua escola, ou você como professor. E aí você vai explicar que ele precisa criar uma conta no Zoom, mesmo que seja gratuita, com um e-mail específico. E se tiver mais de um filho responsável por mais de um aluno, precisa ser uma conta de Zoom para cada aluno. Isso é possível, você pode criar várias contas no Zoom com o seu nome, porém o e-mail precisa ser diferente. Então, se você tem apenas um e-mail, mas precisa criar uma conta, criar mais de uma conta, você vai precisar criar um outro e-mail. Ou também você pode entrar pelo seu cadastro do Google ou pelo seu cadastro do Facebook. Isso aí são ferramentas na hora de criar a conta no Zoom e também vai estar no tutorial de criação de conta gratuita. Depois o nome completo do aluno e o nome completo do responsável pelo aluno. Esses 2 dados são apenas para a sua organização de secretaria, vamos dizer assim. Porque esses dados eles não vão ser necessários na nossa planilha que vai ser ingressada no Zoom. Ok, então eu preenchi, clico aqui no enviar. O Google Formulários ele é bem simples, porque pode ser preenchido pelo celular, qualquer pessoa pode ter acesso. Uma vez que foi preenchido, vai aparecer para você, lá na sua conta do Google, as respostas. Você pode configurar para criar uma planilha, para que você tenha acesso depois, com todos os dados, enfim. Mas o que nos interessa aqui é no campo respostas, no canto superior direito, os 3 pontinhos, famosos 3 pontinhos. Quando você abre, tem várias opções, e a que mais nos interessa é fazer o download das respostas CSV. Quando você clica aqui, vai ficar salvo lá na sua pasta de downloads esse formulário que foi criado com as respostas dos pais. Então, eu abri o formulário que foi gerado pelo Google Formulários e ele vai ficar mais ou menos assim para você. E agora eu vou editar, deixando apenas os caracteres que eu preciso para montar a minha planilha CSV, que será
sincronizada com o Zoom para que ele gere então as salas simultâneas automaticamente. E o que eu vou precisar? Eu vou clicar, a primeira linha seria aqui tipo os títulos, né, de tudo que estava no formulário. Então essa daqui eu vou deixar por enquanto de lado e vou editar a partir da segunda linha, que é onde começam as salas. Então eu preciso de duas coisas apenas: o nome da sala e o e-mail, apenas isso. Eu vou configurar, deixar da forma como eu quero nomear as minhas salas. No caso aqui eu coloquei a série, a turma e o período, né? Se é fundamental 1, se é 2, se é ensino médio, você vai colocar da forma como achar melhor, que fique mais agradável para o seu trabalho. Uma vez que está pronta esta primeira edição, eu salvo a minha planilha. Depois que eu salvei a minha planilha, nessa primeira parte da edição, eu vou para a minha conta lá no Zoom. Eu sei que são muitos passos, muitos detalhes, mas nós vamos aqui pouquinho em pouquinho e você vai conseguir fazer a sua configuração de salas simultâneas. Acompanhe este vídeo até o final. Nós estamos aqui na nossa conta do Zoom, e aí eu vou em reuniões e vou agendar uma reunião. No caso aqui eu já tinha feito, então eu entrei para editar, mas é a mesma coisa de uma reunião agendada. Então eu coloco o tópico, o tema da reunião, nesse caso eu coloquei teste salas simultâneas. E aqui, mais embaixo, quando você começar a criar a sua reunião, vai aparecer essa configuração de data, duração, enfim. E você vem aqui no final, tem um item chamado reunião recorrente. Habilite a reunião recorrente. Na recorrência, você vai abrir esse quadrinho, para você vai aparecer provavelmente primeiro diariamente. Neste caso já estava sem horário fixo, porque eu havia configurado previamente. Então você escolhe lá no final sem horário fixo. Isso daqui é o que vai gerar o nosso ID fixo e o nosso link para nós conseguirmos colocar lá no na nossa tabelinha, naquela tabelinha organizada que você vai distribuir para os seus alunos com o horário das aulas. Então, eu coloquei a reunião fixa sem horário, a reunião recorrente, desculpa, sem horário fixo, e aqui vem o ID que vai ser gerado, você deixa como está, não precisa solicitar senha de reunião, aqui tem as configurações de vídeo, enfim. E o que nos interessa está nas opções de reunião. Você vai deixar habilitado entrada antes do anfitrião. Nós precisamos de que isso esteja habilitado, porque os seus alunos que foram cadastrados lá no Google Formulários, quando o Zoom ele faz a sincronização e a distribuição das salas, quando o anfitrião já está lá dentro e o aluno entra, o Zoom não faz a distribuição automática. Então, o anfitrião precisa estar ausente para que o aluno entre primeiro e o Zoom faça, então, essa sincronização. Ah, mas isso nem sempre é possível. Às vezes, o anfitrião já entrou e entra um aluno atrasado, entra depois, enfim. Não tem problema algum. Porque quando você entra na reunião como anfitrião, lá também vai te dar a opção para você redistribuir aquela pré-sincronização das salas. Então fique tranquilo, nós vamos mostrar isso na segunda parte deste vídeo. E lá no final, precisa aparecer a opção de pré-atribuição de sala simultânea. Ah, mas na minha conta não aparece isso, como é que eu faço? É porque é conta grátis? Não. Na conta grátis também pode aparecer esse item. Então eu vou lá, se não estiver aparecendo para mim, eu vou no menu lá do canto esquerdo, configurações, em reunião avançado, e aqui já vai aparecer a opção de sala simultânea. A minha está ativada porque eu já havia feito isso, mas para você vai aparecer desta forma, você ativa e coloca aqui o permitir que o anfitrião atribua participantes para salas simultâneas ao agendar, que é isso que vai te dar a possibilidade de você criar, sincronizar toda aquela planilha para que as salas sejam criadas automaticamente. E já estamos aqui no final, na pré-atribuição. E aí sim vai aparecer para você o item pré-atribuição de sala
simultânea. Então, eu habilito este item. Quando você habilitar essa pré-atribuição, embaixo dela vão estar duas opções. Uma de criação de salas manualmente, você vai fazer esse processo manual, e a outra de importar CSV. E é isso que nos interessa. Como aqui eu já tinha feito, já estava pronto, então eu vou clicar em editar. E aí vai aparecer para você, lá fora, né, desse quadrinho, essa opção, importar do CSV, e é isso aqui que nos interessa. Então, eu vou clicar aqui para fazer o processo novamente. Lá em cima, abaixo ali do título, nós temos algumas observações e temos o clique para baixar o modelo. Isso é extremamente importante. Você só vai conseguir sincronizar uma planilha CSV no seu Zoom se ela estiver dentro do modelo disponibilizado pelo Zoom. Então, você precisa baixar esse modelo. Clica no botão baixar, ele vai aparecer lá na sua pasta de downloads do seu computador. Muito bem, você baixou o modelo da planilha CSV do Zoom. E aí você vai ter isso salvo lá na sua pasta de downloads do computador. E agora nós vamos voltar para a segunda etapa da edição da planilha CSV. Então eu voltei aqui na minha planilha, que eu dei o nome de planilha Google Formulários Tutorial. E aqui eu já fiz a edição das salas, né, com os e-mails, para ficar dessa forma. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou trocar a primeira linha dessa minha planilha. Você vai entender por que de todas essas manobras. Para isso, eu vou abrir a planilha gerada pelo Zoom, aquela que eu baixei lá no botãozinho de fazer o download. E ela vai aparecer com esse nome para você, Breakout Room Template. E aí você vai na primeira linha dessa planilha que foi disponibilizada pelo Zoom. Você vai lá na primeira linha, copia essa primeira linha, volta na planilha do Google Formulários que você editou e cola lá na primeira linha. Por que a gente faz isso? Porque agora eu preciso colar essa minha edição lá do que apareceu automática do Google Formulários que eu editei. Eu preciso colar isso lá no modelo do Zoom para conseguir fazer com que ele leia e sincronize. E para isso, eu vou selecionar a coluna A dessa minha planilha, vou copiar essa coluna A, vou lá no modelo que o Zoom me deu, vou selecionar A e vou colar. E aí vai ficar pronta a planilha da minha aula, da minha escola, dentro da planilha modelo do Zoom. E agora sim eu vou conseguir fazer essa configuração. E se você quiser, você pode renomear essa planilha, não precisa ficar com esse nome aí que o Zoom coloca, tá? Você pode colocar outro nome. Então, eu vou salvar, ficou salva a minha planilha, ótimo. Agora eu volto para a minha conta lá do Zoom. Muito bem, nós já configuramos a nossa planilha CSV, dentro dos moldes do modelo do Zoom, tá tudo ok. Agora eu volto na minha conta lá no Zoom, e vou em procurar, e vou lá na pastinha onde eu salvei o meu documento. No caso aqui ficou na pasta de downloads, eu vou abrir, você vai abrir da pasta onde você salvou. E olha só o que acontece, né? Parece mágica. E aí ele faz então a sincronização e as nossas salas ficam organizadas e bonitinhas, melhor do que lá no Excel. Ficam organizadas, cada uma com os seus alunos dentro. Aqui, é claro, tem um aluno só para cada sala, porque é um teste, né? Mas você vai ter aí os seus vários alunos dentro das suas várias salas. E aqui eu deixo uma sugestão. Dependendo do tamanho da sua escola, você até consegue colocar e gerenciar tudo dentro de uma só conta de Zoom. Conseguir, você consegue de qualquer forma. Por quê? Como você vai ver, está escrito logo acima, ele te permite criar até 50 salas simultâneas com 200 participantes dentro, né? Dificilmente você vai ter uma escola com 200 alunos dentro de uma sala. Mas, enfim. E aí, o que é a minha sugestão?
Para você trabalhar de uma forma mais tranquila, se você tem essa opção, você pode colocar dentro de uma conta Zoom uma pessoa para gerenciar, no caso o anfitrião, você coloca o Fundamental 1. Dentro de uma outra conta, você coloca uma outra pessoa para gerenciar o Fundamental 2. E dentro de uma outra conta, uma outra pessoa com o ensino médio. Essa é uma ideia. Mas você pode também, se você tiver condições e achar que fica tranquilo, colocar tudo isso dentro de apenas uma conta Zoom. Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Aqui no caso está misturado, né? Fundamental 1 com o ensino médio. Tá bom? Então você salva, mas antes de salvar, tem também a opção de que você pode acrescentar alunos depois. Vai que acontece que alguns dos pais não responderam o formulário do Google por algum motivo, e aí você recebeu esses dados pelo WhatsApp ou por e-mail. Então você pode vir aqui e ingressar esses alunos, esses e-mails que vieram por fora do formulário, do Google Formulários. Dá para ingressar nesse momento aqui. Ah, mas eu não recebi depois, se o aluno atrasou e não mandou mesmo, e mandou só depois, dá para fazer isso também, dá para ingressar pessoas lá dentro da reunião, no momento em que ela está acontecendo, não tem problema nenhum, tá? Isso daqui é mais para que você tenha o grosso, né, a maior parte do acontecimento, você já tenha feito automaticamente, isso te poupa muito trabalho. Apesar de que a configuração da planilha talvez pareça algo muito minucioso, de muitos detalhes, mas isso você faz uma vez só e depois fica com tempo livre para outras coisas. Então, salvamos, está tudo pronto, a nossa reunião, podemos salvar, todas as configurações estão prontas. E aqui nós temos então o ID. Esse ID é o mesmo que você vai colocar lá na sua tabelinha que vai entregar para o aluno. E aqui está gerado, então, o link. Esse link, ao invés de você ficar distribuindo todos os dias pelo WhatsApp, né, para o pai receber ali, ou por e-mail, você vai colar esse link lá no Word ou no Excel, onde você quiser fazer aquela tabelinha dos horários, você vai colar debaixo de um título, né? Isso é uma ferramenta que o Word disponibiliza, né? Você inserir um link ali em cima de uma frase ou de uma palavra. No caso, eu coloquei ali clicar, o aluno pode clicar para entrar direto na sala de aula. É esse link que vai ficar escondido ali. Muito bem, então terminamos, configuramos, está tudo ok para nós iniciarmos a nossa reunião e para que os alunos comecem a entrar na reunião. Então agora nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo, onde eu vou abrir a reunião para você ver como tudo isso acontece. Muito bem, nós já estamos então dentro da nossa reunião do Zoom e você está vendo que o José da Silva, ele já entrou e ele entrou primeiro que o anfitrião, no caso a Escola Tecnet Soluções. É apenas uma reunião fictícia. O José da Silva, na verdade, é o Leonardo, o bichinho de estimação do meu filho mais novo. Mas vamos lá. Então, nós estamos aqui dentro da reunião do Zoom e agora eu preciso ver onde é que eu vou puxar aquela ferramenta de salas simultâneas. E isso vai estar no nosso menu inferior, onde estão todas as ferramentas da nossa reunião. Eu deixei o meu microfone mudo, o meu vídeo fechado, porque eu estou usando a câmera transmitindo através do OBS, então ele já está com a câmera do computador com o OBS, não tem como eu abrir a câmera dentro do Zoom, por isso está aparecendo apenas a logomarca da empresa. E aqui eu tenho a imagem do aluno que entrou, que eu fiz a entrada através do celular. Então, supondo uma situação em que eu, como mãe, responsável pelo José da Silva, eu recebi da escola um e-mail onde estava o arquivo de um PDF com o horário das aulas do meu filho. E lá naquele arquivo PDF, eu consegui encontrar o dia da semana das aulas que correspondia para ele e cliquei ali onde aparecia entrar na sala e consegui, então, entrar nesta sala, nessa reunião do Zoom. E aí o que acontece? Esta sala que você está vendo agora é a sala do anfitrião, é a sala principal. Ainda não são as salas simultâneas.
Então, dadas as explicações, como é que eu faço para encontrar as minhas salas simultâneas? Aqui no nosso menu inferior, você tem, depois da Share Screen, que é compartilhamento de tela, né? Você tem o Breakout Rooms. Estas são as nossas salas simultâneas. Se não estiver aparecendo este ícone para você, você pode ir nos 3 pontinhos, aqueles famosos 3 pontinhos, o More, e lá embaixo de todas essas opções de transmissão, você vai encontrar também Breakout Rooms. Aqui no caso, a nossa tela está maior. Caso você queira que apareça fora dos 3 pontinhos, basta você fazer crescer a sua tela de reuniões e ele vai aparecer aqui fora como está agora. Então eu clico aqui em Breakout Rooms e olha só que interessante. Lá dentro já vão estar as salas de aula prontas, né, no caso da nossa configuração que nós fizemos, lembra? Lá no formulário, do Google Formulários, que depois nós importamos como, nós colocamos, né, como CSV, planilha de CSV, e aí entra no Excel, e aí você vai fazer toda a edição bonitinho, e depois colocar dentro lá nas configurações da sua reunião, quando você está agendando a reunião, você coloca lá dentro, lembrando que os e-mails têm que ser de contas de Zoom, senão não funciona, tá? Não adianta, você vai quebrar a cabeça, perder tempo, tem que ser e-mail vinculado a contas reais de Zoom. E aí, ele faz, então, automaticamente a sincronização. Como o José da Silva entrou antes do anfitrião, que no caso sou eu, da anfitriã, ele entrou antes. Então, ele já foi automaticamente colocado, selecionado para a sua sala do Zoom, que é o 2º ano A, onde a turma que ele pertence. Pronto. Mas as salas já estão funcionando? Não, ainda não. Vamos supor que que os alunos começaram a chegar depois. O Zoom não vai fazer a sincronização automática, então o que você precisa fazer? Você precisa ir aqui embaixo no canto inferior esquerdo em Recreate e você precisa clicar em Recover para fazer novamente a sincronização. Quando você clica aqui, coloca sim, e aí os alunos que entraram depois, que estão cadastrados naquele formulário, que tem o e-mail do Zoom, aí ele vai sincronizar o restante das salas com aqueles alunos que entraram depois, certo? Então, quando chegar o horário da sua aula, os alunos vão ficar ali na sua tela principal como anfitrião. Você vai funcionar como se fosse um recepcionista da escola, como se fosse ali quase que o porteiro da escola, porque os alunos vão chegando e eles vão ficando nessa sala principal. Se a sua conta é uma conta profissional, e geralmente é uma conta profissional, as que se usam nas escolas, então você não tem problema, pode entrar, a escola inteira pode entrar aqui dentro da sua tela principal, né, da reunião aqui principal, sem problema nenhum. E aí depois que todos os alunos entraram, e por isso eu recomendo você marcar um horário que seja um pouquinho antes do início das aulas, né, tipo se a sua aula começa às 8, marca 7h30, e aí os alunos começam a entrar para que você tenha esse tempo, então, de organizar os alunos. Com essa ferramenta da sincronização da planilha CSV, isso vai te ajudar muito, porque os alunos vão entrando, seja antes de você ou depois de você, e aí, quando chegar o momento das aulas começarem, tipo, se você marcou 7h30, as aulas começam às 8, então, no momento de começar, que tá todo mundo ali dentro, você vem aqui em Recreate, Recover, Yes, e aí, todos eles vão ser colocados nas suas respectivas turmas. E aí você então clica em Open All Rooms. E aí o que vai acontecer é que os alunos que estavam ali na sua sala principal, eles vão receber uma notificação de que a sala deles está aberta. Então eles precisam clicar naquela notificação para conseguir entrar na sua sala. O José da Silva vai clicar então na notificação para que ele consiga entrar na sua sala de aula. Muito bem, o José da Silva, ele clicou ali então no convite, aceitou o convite e entrou na sua sala de aula. Quando você clicou ali em abrir salas de aula, todos os alunos receberam seu convite, clicaram, e isso você precisa também explicar para os pais que eles precisam aceitar esse convite. E eles vão ser direcionados automaticamente, cada um para a sua sala, e ali dentro os professores já estarão. Então, qual que é a ideia? É que os professores entrem também
antes do horário de começar as suas aulas, porque quando eles entram, eles vão entrar na reunião do anfitrião. E pode ser pelo mesmo link, o mesmo ID que você fornecer aos alunos, é o mesmo. Cada professor com a sua turma, com a sua sala. Então, ele vai clicar nesse link, vai entrar o professor, e você vai transformar cada professor em um co-anfitrião, para que ele tenha, então, as ferramentas de compartilhamento, de ligar e desligar microfones, para que ele tenha o controle total da turma dele. Você transforma cada professor em um co-anfitrião. E aí direciona esse professor junto com os alunos. Você ingressa esse professor na sua respectiva sala. Muito bem. Como o José da Silva ele aceitou o convite para entrar na sala, ele desapareceu da minha tela principal de anfitriã. Então eu fiquei sozinha aqui na tela principal. E desta tela principal eu tenho acesso a todas as salas simultâneas. E os professores, eles podem pedir ajuda para você. Então, dentro da sala, existe uma ferramenta de pedido de ajuda. Quando o professor clica, ele vem com um aviso para você de que aquela sala está precisando de ajuda. E aí você pode ajudar, tanto ingressando na sala, quanto através de mensagem de texto. Então, através dessa ferramenta da janelinha aqui no canto inferior esquerdo, você tem o Broadcast, que é para você enviar mensagens. Deixo a sugestão para que você separe Fundamental 1 em uma conta, Fundamental 2 em outra conta e Ensino Médio em outra conta, porque às vezes você precisa mandar mensagens que são específicas, né, para cada uma desses níveis, e aí acaba atrapalhando uma e outra aula. Então, se eu mandei, falta 5 minutos, todo mundo recebeu. Se um professor me pediu ajuda, eu posso ingressar naquela sala. Por exemplo, na sala onde está o José da Silva, eu posso clicar aqui no canto direito, onde aparece a palavrinha Join, e aí vai aparecer. Se você quer realmente entrar nessa sala, você coloca aqui sim, isso vai te direcionar lá para a sala onde está o José da Silva. E aí vai aparecer, você vai aparecer na salinha do José da Silva e vai sair da sua sala principal de anfitrião. Lá na barrinha de ferramentas, canto inferior direito, Leave Room. Quando você clica aqui, aparece uma barrinha, uma janelinha, cuidado, a primeira opção é finalizar totalmente a reunião, tudo, acabar com tudo, né? E você não quer acabar com tudo, então você não clica aí. Leave Meeting, é para você sair dessa reunião. Também não é legal que você é o anfitrião, é quem está coordenando tudo. Então, Leave Breakout Room, aqui sim. E aí você saindo da sala do José da Silva, você vai retornar para a sua sala de anfitrião, a sua sala principal e continuar coordenando todas as coisas. Então, a pessoa que fica como anfitrião principal, ele precisa dominar todas essas ferramentas, ele precisa assistir esse tutorial várias vezes e precisa ter essa agilidade, né, de trocar o professor de sala, no caso do ensino médio, ou de algumas aulas específicas do fundamental, principalmente o Fundamental 2, que troca bastante também de professor. Então, ele precisa estar atento e alerta para todos esses pequenos detalhes. Muito bem, este foi o vídeo, então, das salas simultâneas no Zoom. Como fazer caber uma escola inteira em apenas uma conta de Zoom, seja ela gratuita ou profissional. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que são muitos passos, muitos detalhes, mas você pode voltar e assistir novamente cada etapa. Se ainda permanecer alguma dúvida, alguma dificuldade, você tem a opção de entrar em contato conosco. Vou deixar os links aqui na descrição deste vídeo e nós então vamos ajudar com muito prazer. Espero que dê certo para você, que seja um sucesso. Pergunta, pode deixar lá nos comentários, que nós vamos então criando novos tutoriais. Muito obrigada e espero que tudo dê certo para você, suas aulas sejam um sucesso e a sua escola sobreviva aí em meio a essas novas dificuldades que nós temos enfrentado com todo esse isolamento social e que você tenha saúde. Até mais e muito, muito obrigada.